Sony FX30. Faz um pouco mais de um mês que eu tô utilizando essa câmera. E nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco das minhas primeiras impressões, o que eu tô achando dessa câmera, se ela vem atendendo as expectativas que eu tive nela, se não atendeu, pontos positivos, negativos, enfim. Bom, eu comprei essa câmera na AliExpress, eu paguei um pouco menos do que 11 mil, que é considerado valor muito abaixo do que a gente vê no mercado para câmeras de cinema. Inclusive falou dela mesmo aqui no Brasil, que tá na faixa de 16 mil, pô, eu comprar por menos de 11, economizar bastante. E assim, eu já venho de câmera da Sony, né? Eu venho da 6400, que é a câmera que tá me filmando agora. E eu esperava comprar uma câmera que fosse meio que a evolução da 6400, embora ela seja câmera linha de cinema, tá? Eu sei que não é uma câmera da série 6000. Eu esperava uma câmera que tivesse um sistema parecido em questão de praticidade, essas features maravilhosas da Sony, como o autofoco, uma boa sensibilidade de ISO, né? Assim, arquivos aprimorados, né? Porque ela faz 10 bits, que foi um dos fatores principais que eu queria tanto essa câmera, mas que mantesse um arquivo, assim, relativamente pequeno. Queria uma câmera leve e compacta, porque isso é muito importante no tipo de produção que eu faço, muito para guerrilha. Então eu queria muito uma câmera que se assemelhasse com a 6400, a 6500, 600, só que evoluída. E essa câmera tem sido exatamente o que eu esperava dela. O tamanho e peso dela são excelentes com o que eu faço. A anatomia dela melhora muito pra galera que tá acostumada a usar câmeras da Sony da série 6000, né? Que tem uma pegada horrorosa. Essa daqui tem uma pegada muito boa. E eu acho que por si só, cara, a anatomia dessa câmera aqui já dispensa o uso de, assim, qualquer coisa para melhorar a pegada dele. Eu acho que não tem necessidade de comprar nenhum tipo de acessório que sirva somente para melhorar a pegada. É muito gostoso a forma em que a câmera encaixa na mão, dá uma sensação de poder enorme. Parece que eu tô com, não sei, cara, o martelo do Thor, as lâminas do caos do Create. A qualidade do arquivo dela atendeu muito a minha expectativa. E aí, para falar sobre qualidade de arquivo, é interessante falar que eu ainda não comprei o cartão de memória próprio para ela. Eu tô utilizando bem o cartão de memória como aquele USB da SanDisk que eu utilizava na 6400, e a câmera já funciona muito bem com esse cartão de memória. Eu tô conseguindo gravar 4K a 60 fps, 10 bits, compressão 422. Isso é incrível e assim, já é um arquivo suficiente pro que eu faço. Claro que eu quero gravar em 4K 120, curioso para saber como funciona, mas eu já tô conseguindo resultados muito bacanas com essa configuração. E falando do arquivo em 10 bits, né, cara, assim, é algo sem comparação quando você pega um arquivo em 8 bits para comparar. Assim, a flexibilidade que você tem é muito maior em cima daquilo ali. Cara, assim, é uma coisa mágica, mano. Você percebe que o arquivo ele tem até uma textura diferente, ele te dá uma cara de cinema muito maior quando você pega um arquivo com essa profundidade de bits maior, né? Então tô curtindo demais a entrega dessa câmera aqui. Algo que me chamou muita atenção nela também, a galera que já tem câmeras mais recentes da Sony, né? Tipo a 6600, tem lá a questão do estabilizador de imagem, o estabilizador na câmera mesmo, e tem a possibilidade de fazer estabilização através do Catalyst Browser. Essas tecnologias para mim são novas, né? Na 6400 não tem nem a estabilização IRIS e nem o Catalyst Browser, não me dá essa opção também de utilizar. Nessa câmera aqui eu tenho as duas. Então assim, cara, para você que assim como eu não conhecia ainda essas funções, as duas têm me ajudado bastante. A estabilização em body dela dá um grauzinho maneiro. O Catalyst Browser é mágico. E assim, até aproveitando para falar sobre o Catalyst aqui, é algo que eu não sabia, é que você pode usar o Catalyst Browser mesmo com a estabilização em body dela ativada. Eu ouvi a galera falando que não tinha, que você tinha que desligar qualquer tipo de estabilização dela para usar, e não, ele funciona bem com o estabilizador ligado. Inclusive eu recomendo, o Catalyst tem menos trabalho de estabilizar quando já tem uma estabilização ali funcionando antes. Bom, o autofoco dessa câmera não é nada menos do que eu já esperava de uma Sony. Mas fazendo uma ressalva aqui sobre o autofoco, eu percebi que no escuro ele não funcionou tão bem. Eu passei por uma situação que a 6400 se sairia melhor do que ela, e assim, eu já conferi o modo de foco dela, tá lá para aquele modo reativo de foco, assim, o que dá para fazer pro foco funcionar 100% eu fiz. A lente que eu utilizei, a Tamron 2875, até aqui, é uma lente que eu sempre utilizei também na 6400, nunca tive problema de foco com ela. Talvez tenha sido um caso isolado, mas o fato é que eu fui filmar numa situação em que tava num ambiente escuro e eu senti que o foco foi meio doce, o foco se perdeu. E embora a câmera me mostrasse o tempo todo que ela tava traqueando o rosto do sujeito, mas fica isso, essa ressalva. Fora isso, não deixou a desejar em nada todas as outras situações aí em que eu precisei do autofoco, todas as situações da minha vida, porque
Com a Sony eu só filmo com alto foco praticamente, muito raro filmar em foco manual. Todas as outras situações a câmera me ajudou muito e eu vou estar observando isso daí até para voltar a relatar para vocês. Beleza? Falando agora sobre o ISO, que foi algo que eu tinha muita curiosidade de saber como é que funcionava a câmera. A câmera tem 2 ISOs nativos, como é que funciona, ela é uma câmera para low light, no N, no vídeo, sabe como é que funciona? Cara, assim, de antemão eu vou jogar o que talvez seja um balde de água fria aqui pra muita gente. Essa câmera não é uma câmera feita pra filmar no escuro, tá, rapaziada? Pode ser do logo, de isso, algumas pessoas vão tentar... Não é uma câmera feita para low light. Ela vai te dar uma possibilidade muito maior, né, de filmar em ambientes de baixa luminosidade. Vai dar uma possibilidade muito maior do que a 6400, por exemplo. Mas ela ainda não é uma câmera feita para isso. Ela tem 2 bases ISO, bacana, ajuda pra caramba, mas ainda é uma câmera como se eu sou próprio. E é a partir dali que a gente percebe a diferença de qualidade de uma câmera cropada para uma câmera full frame quando a gente tá falando de filmar no escuro, tá? Eu tô falando isso, rapaziada, porque eu já filmei com ela em ambiente de pouca luz e já filmei com a 7S3 em pouca luz. E assim, a 7S3 é uma câmera que eu joguei o ISO 12.800 e é o ISO nativo dela, assim. Eu quase não percebi a grão. Foi o ISO nativo, 12.800. Eu ainda podia aumentar. Cara, assim, o resultado que eu consegui com a câmera foi impecável. Foi uma coisa de outro mundo a gravação da 7S3. Nessa aqui, o segundo ISO nativo dela, que é de 2.500, você já percebe que tem grão. E assim, foi uma parada até meio assustadora que eu vou confessar. A primeira vez que eu fui gravar com ela pra fazer um teste em baixa luz. E assim, cara, quando eu joguei o arquivo no PC, tinha muito grão mesmo, assim, eu fiquei assustado. No entanto, pra minha surpresa positiva, foi só eu corrigir o S-Log que todos os grãos sumiram. Elevando a câmera numa situação um pouco mais extrema ali, que você realmente não tenha quase luminosidade nenhuma, todo caso ainda era um ambiente controlado, que eu tava trabalhando com ela, foi dentro do estúdio, mas assim, um ambiente de menos luz ainda, que você precise subir acima do ISO nativo dela, já começa a ficar granulado demais a imagem. Percebi isso. Vou fazer um teste de ISO dela aqui futuramente. Se vocês têm interesse nesse vídeo aí, me digam aí, comentem aqui embaixo, que eu já pretendo fazer um vídeo mostrando o desempenho dela em baixa luz. Já existem 1000 e outros vídeos desse no YouTube, mas eu vou fazer também. Dane-se. Autonomia de bateria. Isso daqui é muito legal porque eu vi pouca gente falando sobre isso. Todo mundo que já tinha a câmera, eu via tutoriais no YouTube, já tinha 2, 3 baterias dela, o que é normal em câmeras Sony. A minha 6400 tem 3 baterias também, tem carregador duplo e por aí vai. Mas eu comprei essa câmera e eu só tenho a bateria que veio junto com ela. Ainda não comprei baterias extras. O que dá pra fazer com essa bateria única? Praticamente a mesma coisa que você vai fazer com uma 6400 e 6500 que virou com a sua bateria. Mesmo filmando em moto, os mais avançados, né, que exigem mais da câmera, dando o exemplo 4K 60 FPS 10 bits, que é o que eu tenho mais utilizado nela, ainda assim ela consome de forma muito parecida com o que a minha 6400 consome filmando 4K 24 FPS 8 bits. Então assim, eu não acho que o consumo dela de bateria é alto se a gente considerar que ela tá fazendo um arquivo de muito mais qualidade e consumindo a mesma coisa que a minha 6400 consome. Então com uma só bateria eu tô conseguindo trabalhar com ela, mas aconselho quem for comprar essa câmera ter pelo menos 2 baterias, 3 eu acho que é o ideal assim, pra gente trabalhar sua superaquecimento, cara. Vou mandar real pra vocês. Essa câmera aqui, a impressão que eu tenho é que ela nunca vai superaquecer. De verdade, mano. Assim, é uma câmera que me passa uma confiança fora do comum. Ela é uma câmera que tem cooler dentro dela, vai fazer a refrigeração ali. Ela chega a esquentar um pouco na mão, mas eu não cheguei a ficar preocupado que ela superaquecesse. Ela não me deu nem um aviso de que tava quente em momento nenhum, sabe? E isso que eu tô falando pra vocês, já filmei com ela em situações diversas, né? Já filmei com ela no sol, já levei essa câmera pra praia, inclusive, já trabalhei com ela no estúdio um dia inteiro, assim, dando pau na câmera, então tá se mostrando uma câmera muito aguda, assim, pra trabalho de verdade. Quanto ao tamanho e peso dela, né? Sempre comparando ela com a 6400, ela é uma câmera um pouquinho maior e um pouquinho mais pesada também. Mas repara que eu tô falando um pouquinho, porque ela continua ocupando o mesmo espaço que a 6400 ocupava dentro da minha mochila. Eu continuo utilizando ela no gimbal sem precisar aumentar a potência do motor. Pô, essa telinha flip dela aqui, cara, tem me ajudado demais em filmar de ângulos que a minha 6400 me atrapalhava de certa forma. A construção dela como um todo é muito bacana. Eu sou só amores por essa câmera. Essa foi uma aquisição muito boa. Não tô nem um pouco arrependido. Ainda tenho muita coisa para descobrir dessa câmera. Tem um pouco mais de um mês que eu tô utilizando, mas assim, já tô completamente apaixonado. E boto muita fé de que é uma câmera que vai durar muito tempo comigo, sem precisar fazer um upgrade. É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você que é interessado na FX30 de alguma forma. Deixa aqui nos comentários sua dúvida ou me dá sugestão de vídeos novos
motivos pra fazer dessa belezinha. Deixa o seu like aqui embaixo pra dar aquela moral. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Tem muito vídeo maneiro ainda pra sair nesse canal. E quem manda aqui é você. E dá a sua ideia, que sua ideia é colocada pra frente. Tamo junto e é nóis. Tchau. Você lavou isso? Lá no fundo tem um pouco de gosto de álcool ainda. Eu lavei com sabão, passei tudo, mas lá no fundo ainda. Mas tá bebível. Não, tá bebível, pessoal. Dá uma pegada.